Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Dona Benedita, capítulos 1 e 2. Um retrato. A coisa mais árdua do mundo, depois do ofício de governar, seria dizer a idade exata de Dona Benedita. Uns davam-lhe 40 anos, outros 45, alguns 36. Um corretor de fundos descia aos 29, mas esta opinião, eivada de intenções ocultas, carecia daquele cunho de sinceridade que todos gostamos de achar nos conceitos humanos. Nem eu a cito, senão para dizer desde logo que Dona Benedita foi sempre um padrão de bons costumes. A astúcia do corretor não fez mais do que indigná-la, embora momentaneamente. Digo momentaneamente. Quanto às outras conjecturas, oscilando entre os 36 e os 45, não desdiziam das feições de Dona Benedita, que eram maduramente graves e juvenilmente graciosas. Mas se alguma coisa admira, é que houvesse suposições neste negócio, quando bastava interrogá-la para saber a verdade verdadeira. Dona Benedita fez 42 anos no domingo 19 de setembro de 1869. São 6 horas da tarde. A mesa da família está ladeada de parentes e amigos, em número de 20 ou 25 pessoas. Muitas dessas estiveram no jantar de 1868, no de 1867 e no de 1866, e ouviram sempre aludir francamente à idade da dona da casa. Além disso, vêm-se ali à mesa uma moça e um rapaz, seus filhos. Este é de certo no tamanho e nas maneiras, um tanto menino, mas a moça, Eulália, contando 18 anos, parece ter 21. Tal é a severidade dos modos e das feições, a alegria dos convivas, a excelência do jantar, certas negociações matrimoniais incumbidas ao cônego roxo, aqui presente, e das quais se falará mais abaixo, as boas qualidades da dona da casa. Tudo isso dá à festa um caráter íntimo e feliz. O cônego levanta-se para trinchar o peru. Dona Benedita acatava esse uso nacional das casas modestas de confiar o peru a um dos convivas, em vez de o fazer retalhar fora da mesa por mãos servis. E o cônego era o pianista daquelas ocasiões solenes. Ninguém conhecia melhor a anatomia do animal, nem sabia operar com mais presteza. Talvez, e este fenômeno fica para os entendidos, talvez a circunstância do canonicato aumentasse ao trinchante, no espírito dos convivas, uma certa soma de prestígio, que ele não teria, por exemplo, se fosse um simples estudante de matemáticas, ou um amanuense de secretaria. Mas, por outro lado, um estudante ou um amanuense, sem a lição do longo uso, poderia dispor da arte consumada do cônego? É outra questão importante. Venhamos, porém, aos demais convivas, que estão parados, conversando. Reina o borborinho próprio dos estômagos meio regalados, o riso da natureza que caminha para a repleção. É um instante de repouso. Dona Benedita fala, como as suas visitas, mas não fala para todas, senão para uma que está sentada ao pé dela. Essa é uma senhora gorda, simpática, muito risonha, mãe de um bacharel de 22 anos, o Leandrinho, que está sentado defronte delas. Dona Benedita não se contenta de falar à senhora gorda. Tem uma das mãos desta entre as suas, e não se contenta de lhe ter presa a mão. Fita-lhe uns olhos namorados, vivamente namorados. Não os fita, note-se bem, de um modo persistente e longo,
mas inquieto, miúdo e repetido, instantâneo. Em todo caso, há muita ternura naquele gesto, e dado que não a houvesse, não se perderia nada, porque Dona Benedita repete com a boca a Dona Maria dos Anjos tudo o que com os olhos lhe tem dito, que está encantada, que considera uma fortuna conhecê-la, que é muito simpática, muito digna, que traz o coração nos olhos, etc, etc, etc. Uma de suas amigas diz-lhe rindo que está com ciúmes. Que arrebente, responde ela rindo também, e voltando-se para outra. Não acha? Ninguém deve meter-se com a nossa vida. E aí tornavam as finezas, os encarecimentos, os risos, as ofertas, mais isto, mais aquilo. Um projeto do passeio, outro de teatro, e promessas de muitas visitas, tudo com tamanha expansão e calor, que a outra palpitava de alegria e reconhecimento. O peru está comido. Dona Maria dos Anjos faz sinal ao filho. Este levanta-se e pede que o acompanhem em um brinde. Meus senhores, é preciso desmentir esta máxima dos franceses. Les absents tort. Bebamos a alguém que está longe, muito longe no espaço, mas perto, muito perto, no coração de sua digna esposa. Bebamos ao ilustre desembargador Proença. A assembleia não correspondeu vivamente ao brinde. E para compreendê-lo, basta ver o rosto triste da dona da casa. Os parentes e os mais íntimos disseram baixinho entre si que o Leandrinho fora estouvado. Enfim, bebeu-se, mas sem estrepito, ao que parece para não avivar a dor de Dona Benedita. Vã precaução. Dona Benedita, não podendo conter-se, deixou rebentarem-lhe as lágrimas. Levantou-se da mesa, retirou-se da sala. Dona Maria dos Anjos acompanhou-a. Sucedeu um silêncio mortal entre os convivas. Eulália pediu a todos que continuassem, que a mãe voltava já. Mamãe é muito sensível, disse ela, e a ideia de que papai está longe de nós. O Leandrinho, consternado, pediu desculpa a Eulália. Um sujeito ao lado dele explicou-lhe que Dona Benedita não podia ouvir falar do marido sem receber um golpe no coração e chorar logo, ao que o Leandrinho acudiu dizendo que sabia da tristeza dela, mas estava longe de supor que o seu brinde tivesse tão mau efeito. Pois era a cousa mais natural, explicou o sujeito, porque ela morre pelo marido. O cônego acudiu Leandrinho, disse-me que ele foi para o Pará há uns 2 anos. 2 anos e meio. Foi nomeado desembargador pelo Ministério Zacarias. Ele queria a relação de São Paulo ou da Bahia, mas não pôde ser, e aceitou a do Pará. Não voltou mais? Não voltou. Dona Benedita naturalmente tem medo de embarcar. Creio que não, já foi uma vez à Europa. Se bem me lembro, ela ficou para arranjar alguns negócios de família, mas foi ficando, e agora? Mas era muito melhor ter ido, em vez de padecer assim. Conhece o marido? Conheço, um homem muito distinto, e ainda moço, forte, não terá mais de 45 anos, alto, barbado, bonito. Aqui há tempos disse-se que ele não teimava com a mulher porque estava lá de amores com uma viúva. Ah! E houve até quem viesse contá-lo a ela mesma. Imagine como a pobre senhora ficou. Chorou uma noite inteira. No dia seguinte não quis almoçar e deu todas as ordens para seguir no primeiro vapor. Mas não foi? Não foi. Desfez a viagem daí a 3 dias. Dona Benedita voltou nesse momento pelo braço de Dona Maria dos Anjos. Trazia um sorriso envergonhado. Pediu desculpa da interrupção e sentou-se com a recente amiga ao lado, agradecendo os cuidados que lhe deu, pegando-lhe outra vez na mão. Vejo que me quer bem, disse ela. A senhora merece, disse a Dona Maria dos Anjos. Mereço? Inquiriu ela entre desvanecida e modesta.
e declarou que a outra que era boa, um anjo, um verdadeiro anjo. Palavra que ela sublinhou com o mesmo olhar namorado, não persistente e longo, mas inquieto e repetido. O cônego, pela sua parte, com o fim de apagar a lembrança do incidente, procurou generalizar a conversa, dando-lhe por assunto a eleição do melhor doce. Os pareceres divergiram muito. Uns acharam que era o de coco, outros o de caju, alguns o de laranja, etc. Um dos convivas, o Leandrinho, autor do brinde, dizia com os olhos, não com a boca, e diziam de um modo astucioso que o melhor doce eram as faces de Eulália, um doce moreno, corado, dito que a mãe dele interiormente aprovava, e que a mãe dela não podia ver. Tão entregue estava à contemplação da recente amiga. Um anjo, um verdadeiro anjo. Capítulo 2. Dona Benedita levantou-se no dia seguinte com a ideia de escrever uma carta ao marido, uma longa carta, em que ele narrasse a festa da véspera, nomeasse os convivas e os pratos, descrevesse a recepção noturna e principalmente desse notícia das novas relações com Dona Maria dos Anjos. A mala fechava-se às 2 horas da tarde. Dona Benedita acordara às 9 e, não morando longe, morava no campo da aclamação. Um escravo levaria a carta ao correio muito a tempo. Demais chovia. Dona Benedita arredou a cortina da janela, deu com os vidros molhados. Era uma chuvinha teimosa. O céu estava todo brochado de uma cor pardo escura, malhada de grossas nuvens negras. Ao longe viu flutuar e voar o pano que cobria o balaio que uma preta levava à cabeça. Concluiu que ventava. Magnífico dia para não sair. E, portanto, escrever uma carta, 2 cartas, todas as cartas de uma esposa ao marido ausente. Ninguém viria tentá-la. Enquanto ela compõe os babadinhos e rendas do roupão branco, um roupão de cambraia que o desembargador lhe dera em 1862, no mesmo dia aniversário, 19 de setembro, convido a leitora a observar-lhe as feições. Vê que não lhe dou Vênus, também não lhe dou Medusa. Ao contrário de Medusa, note-se-lhe o alisado simples do cabelo preso sobre a nuca. Os olhos são vulgares, mas têm uma expressão bonachã. A boca é daquelas que, ainda não sorrindo, são risonhas, e tem esta outra particularidade, que é uma boca sem remorsos nem saudades. Podia dizer sem desejos, mas eu só digo o que quero, e só quero falar das saudades e dos remorsos. Toda essa cabeça que não entusiasma nem repele, assenta sobre um corpo antes alto do que baixo, e não magro nem gordo, mas fornido na proporção da estatura. Para que falar-lhe das mãos? Há de admirá-las logo, ao travar da pena e do papel com os dedos afilados e vadios, 2 deles ornados de 5 ou 6 anéis. Creio que é bastante ver o modo por que ela compõe as rendas e os babadinhos do roupão para compreender que é uma senhora pichosa, amiga do arranjo das coisas e de si mesma. Noto que rasgou agora o babadinho do punho esquerdo, mas é porque, sendo também impaciente, não podia mais com a vida desse diabo. Essa foi a sua expressão, acompanhada logo de um Deus me perdoe, que inteiramente lhe extraiu o veneno. Não digo que ela bateu com o pé, mas adivinha-se, por ser um gesto natural de algumas senhoras irritadas. Em todo caso, a cólera durou pouco mais de meio minuto. Dona Benedita foi à caixinha de costura para dar um ponto no rasgão e contentou-se com um alfinete. O alfinete caiu no chão, ela abaixou-se a apanhá-lo. Tinha outros, é verdade, muitos outros, mas não achava prudente deixar alfinetes no chão. Abaixando-se, aconteceu-lhe ver a ponta da chinela, na qual pareceu-lhe descobrir um sinal branco. Sentou-se na cadeira que tinha perto, tirou a chinela e viu o que era.
era um roidinho de barata. Outra raiva de Dona Benedita, porque a chinela era muito galante e fora-lhe dada por uma amiga do ano passado, um anjo, um verdadeiro anjo. Dona Benedita fitou os olhos irritados no sinal branco. Felizmente, a expressão bonachão deles não era tão bonachão que se deixasse eliminar de todo por outras expressões menos passivas, e retomou o seu lugar. Dona Benedita entrou a virar e revirar a chinela e a passá-la de uma para outra mão, a princípio com amor, logo depois maquinalmente, até que as mãos pararam de todo, a chinela caiu no regaço, e Dona Benedita ficou a olhar para o ar, parada, fixa. Nisto o relógio da sala de jantar começou a bater horas. Dona Benedita logo às primeiras 2 estremeceu. Jesus! 10 horas! E rápida calçou a chinela, consertou depressa o punho do roupão e dirigiu-se à escrivaninha para começar a carta. Escreveu com efeito a data e um meu ingrato marido. Enfim, mal traçara estas linhas. Você lembrou-se ontem de mim? Eu, quando Eulália lhe bateu à porta bradando. Mamãe, mamãe, são horas de almoçar. Dona Benedita abriu a porta. Eulália beijou-lhe a mão, depois levantou as suas ao céu. Meu Deus, que dorminhoca! O almoço está pronto? Há que séculos! Mas eu tinha dito que hoje o almoço era mais tarde. Estava escrevendo a teu pai. Olhou alguns instantes para a filha, como desejosa de lhe dizer alguma coisa grave, ao menos difícil. Tal era a expressão indecisa e séria dos olhos. Mas não chegou a dizer nada. A filha repetiu que o almoço estava na mesa, pegou-lhe do braço e levou-a. Deixemo-las almoçar, à vontade. Descansemos nessa outra sala, a de visitas, sem, aliás, inventoriar os móveis dela, como o não fizemos em nenhuma outra sala ou quarto. Não é que eles não prestem, ou sejam de mau gosto. Ao contrário, são bons. Mas a impressão geral que se recebe é esquisita, como se ao trastejar daquela casa houvesse presidido um plano truncado ou uma sucessão de planos truncados. Mãe, filha e filho almoçaram. Deixemos o filho, que nos não importa. Um pirralho de 12 anos, que parece ter 8. Tão mofino é ele. Eulália interessa-nos, não só pelo que vimos de relance no capítulo passado, como porque, ouvindo a mãe falar em Dona Maria dos Anjos e no Leandrinho, ficou muito séria e talvez um pouco amuada. Dona Benedita percebeu que o assunto não era aprazível à filha e recuou da conversa, como alguém que desanda uma rua para evitar um importuno. Recuou e ergueu-se. A filha veio com ela para a sala de visitas. Eram 11 horas menos um quarto. Dona Benedita conversou com a filha até depois de meio-dia, para ter tempo de descansar o almoço e escrever a carta. Sabem que a mala fecha às 2 horas. De fato, alguns minutos poucos depois do meio-dia, Dona Benedita disse à filha que fosse estudar piano, porque ela ia acabar a carta. Saiu da sala, Eulália foi à janela, relanceou a vista pelo campo. E se lhes disser que com uma pontazinha de tristeza nos olhos, podem crer que é a pura verdade. Não era, todavia, a tristeza dos débeis ou dos indecisos, era a tristeza dos resolutos, a quem dói de antemão, um ato pela mortificação que há de trazer a outros, e que, não obstante, juram a si mesmos praticá-lo e praticam. Convenho que nem todas essas particularidades podiam estar nos olhos de Eulália, mas por isso mesmo é que as histórias são contadas por alguém que se incumbe
de preencher as lacunas e divulgar o escondido. Que era uma tristeza máscula era, e que daqui a pouco os olhos sorriam de um sinal de esperança, também não é mentira. Isto acaba, murmurou ela, vindo para dentro. Justamente nessa ocasião, parava um carro à porta. Apeava-se uma senhora. Ouvia-se a campainha da escada. Descia um moleque a abrir a cancela e subia as escadas. Dona Maria dos Anjos. Dona Benedita, quando lhe disseram quem era, largou a pena, alvoroçada, vestiu-se à pressa, calçou-se e foi à sala. Com este tempo, exclamou. Ah, isto é que é querer bem a gente. Vim sem esperar pela sua visita, só para mostrar que não gosto de cerimônias e que entre nós deve haver a maior liberdade. Vieram os cumprimentos de estilo, as palavrinhas doces, os afagos da véspera. Dona Benedita não se fartava de dizer que a visita naquele dia era uma grande fineza, uma prova de verdadeira amizade, mas queria outra. Acrescentou daí a um instante que Dona Maria dos Anjos ficasse para jantar. Esta desculpou-se, alegando que tinha de ir a outras partes. Demais, essa era a prova que lhe pedia. Há de ir jantar à casa dela primeiro. Dona Benedita não hesitou, prometeu que sim, naquela mesma semana. Estava agora mesmo escrevendo seu nome, continuou. Sim, estou escrevendo a meu marido e falo da senhora. Não lhe repito o que escrevi, mas imagine que falei muito mal da senhora, que era antipática, insuportável, maçante, aborrecida. Imagine. Imagino. Pode acrescentar que, apesar de ser tudo isso e mais alguma coisa, apresento-lhe os meus respeitos. Como ela tem graça para dizer as coisas, comentou Dona Benedita, olhando para a filha. Eulália sorriu sem convicção. Sentada na cadeira fronteira à mãe, ao pé da outra ponta do sofá, em que estava Dona Maria dos Anjos, Eulália dava à conversação das duas a soma de atenção que a cortesia lhe impunha, e nada mais. Chegava a parecer aborrecida. Cada sorriso que lhe abria a boca era de um amarelo pálido, um sorriso de favor. Uma das tranças era de manhã, trazia o cabelo em duas tranças caídas pelas costas abaixo. Uma delas servia-lhe de pretexto a alhear-se de quando em quando, porque puxava-a para a frente e contava-lhe os fios do cabelo, ou parecia contá-los. Assim o creu Dona Maria dos Anjos, quando lhe lançou uma ou duas vezes os olhos, curiosa, desconfiada. Dona Benedita é que não via nada, via a amiga, a feiticeira, como lhe chamou duas ou três vezes, feiticeira como ela só. Já Dona Maria dos Anjos explicou que tinha de ir a outras visitas, mas foi obrigada a ficar ainda alguns minutos, a pedido da amiga. Como trouxesse um mantelete de renda preta muito elegante, Dona Benedita disse que tinha um igual e mandou buscá-lo. Tudo demoras, mas a mãe do Leandrinho estava tão contente. Dona Benedita enchia-lhe o coração, achava nela todas as qualidades que melhor se ajustavam à sua alma e aos seus costumes. Ternura, confiança, entusiasmo, simplicidade, uma familiaridade cordial e pronta. Veio o mantelete. Vieram um oferecimento de alguma coisa, um doce, um licor, um refresco. Dona Maria dos Anjos não aceitou nada mais do que um beijo e a promessa de que iriam jantar com ela naquela semana. Quinta-feira, disse Dona Benedita. Palavra? Palavra. Que quer que lhe faça se não for? Há de ser um castigo bem forte. Bem forte? Não me fale mais. Dona Maria dos Anjos beijou com muita ternura a amiga. Depois abraçou e beijou também a Eulália, mas a efusão era muito menor de parte a parte. Uma e outra mediam-se
estudavam-se, começavam a compreender-se. Dona Benedita levou a amiga até o patamar da escada. Depois foi à janela para vê-la entrar no carro. A amiga, depois de entrar no carro, pôs a cabeça de fora, olhou para cima e disse-lhe adeus com a mão. Não falte, ouviu? Quinta-feira. Eulália já não estava na sala. Dona Benedita correu a acabar a carta. Era tarde. Não relatara o jantar da véspera, nem já agora podia fazê-lo. Resumiu tudo. Encareceu muito as novas relações. Enfim escreveu estas palavras. O Cônego Roxo falou-me em casar Eulália com o filho de Dona Maria dos Anjos. É um moço formado em direito este ano. É conservador e espera uma promotoria. Agora, se o Itaboraí não deixar o ministério. Eu acho que o casamento é o melhor possível. O doutor Leandrinho é o nome dele. É muito bem educado. Fez um brinde a você, cheio de palavras tão bonitas que eu chorei. Eu não sei se Eulália quererá ou não. Desconfio de outro sujeito que outro dia esteve conosco nas Laranjeiras. Mas você que pensa? Devo limitar-me a aconselhá-la ou impor-lhe a nossa vontade? Eu acho que devo usar um pouco da minha autoridade, mas não quero fazer nada sem que você me diga. O melhor seria se você viesse cá. Acabou e fechou a carta. Eulália entrou nessa ocasião. Ela deu-lhe para mandar, sem demora, ao correio. E a filha saiu com a carta sem saber que tratava dela e do seu futuro. Dona Benedita deixou-se cair no sofá, cansada, exausta. A carta era muito comprida, apesar de não dizer tudo. E era-lhe tão enfadonho escrever cartas compridas. Capítulos 3 e 4. Era-lhe tão enfadonho escrever cartas compridas. Esta palavra, fecho do capítulo passado, explica a longa prostração de Dona Benedita. Meia hora depois de cair no sofá, ergueu-se um pouco e percorreu o gabinete com os olhos como procurando alguma coisa. Essa coisa era um livro. Achou o livro e podia dizer, achou os livros, pois nada menos de 3 estavam ali, 2 abertos, um marcado em certa página, todos em cadeiras. Eram 3 romances que Dona Benedita lia ao mesmo tempo. Um deles, note-se, custou-lhe não pouco trabalho. Deram-lhe notícia na rua, perto de casa, com muitos elogios. Chegara da Europa na véspera. Dona Benedita ficou tão entusiasmada que, apesar de ser longe e tarde, arrepiou o caminho e foi ela mesma comprá-lo, correndo nada menos de 3 livrarias. Voltou ansiosa, namorada do livro, tão namorada que abriu as folhas jantando e leu os 5 primeiros capítulos naquela mesma noite. Sendo preciso dormir, dormiu. No dia seguinte não pôde continuar, depois esqueceu. Agora, porém, passados 8 dias, querendo ler alguma coisa, aconteceu-lhe justamente achá-lo à mão. Ah! E ei-la que torna ao sofá, que abre o livro com amor, que mergulha o espírito, os olhos e o coração na leitura, tão desastradamente interrompida. Dona Benedita ama os romances, é natural. E adora os romances bonitos, é naturalíssimo. Não admira que esqueça tudo para ler este. Tudo, até a lição de piano da filha, cujo professor chegou e saiu, sem que ela fosse à sala. Eulália despediu-se do professor, depois foi ao gabinete, abriu a porta, caminhou pé ante pé até o sofá e acordou a mãe com um beijo. Dorminhoca! Ainda chove? Não, senhora, agora parou. A carta foi? Foi. Mandei o José a toda pressa. Aposto que mamãe esqueceu-se de dar lembranças a papai. Pois olhe, eu não me esqueço nunca. Dona Benedita bocejou, já não pensava na carta. Pensava no colete que encomendara a Charavel. Um colete de barbatanas mais moles do que o último. Não gostava de barbatanas duras. Tinha o corpo muito sensível. Eulália falou ainda algum tempo do pai, mas calou-se logo.
e vendo no chão o livro aberto, o famoso romance, apanhou, fechou, pô-lo em cima da mesa. Nesse momento vieram trazer uma carta a Dona Benedita, era do Cônego Roxo, que mandava perguntar se estavam em casa naquele dia porque iria ao enterro dos ossos. Pois não, bradou Dona Benedita. Estamos em casa, venha, pode vir. Eulália escreveu o bilhetinho de resposta, daí a 3/4 fazia o cônego a sua entrada na sala de Dona Benedita. Era um bom homem, o cônego, velho amigo daquela casa na qual, além de trinchar o peru nos dias solenes, como vimos, exercia o papel de conselheiro, e exercia-o com lealdade e amor. Eulália, principalmente, merecia-lhe muito. Vira-a pequena, galante, travessa, amiga dele, e criou-lhe uma afeição paternal, tão paternal, que tomara a peito casá-la bem. E nenhum noivo melhor do que o Leandrinho, pensava o cônego. Naquele dia, a ideia de ir jantar com elas era antes um pretexto. O cônego queria tratar o negócio diretamente com a filha do desembargador. Eulália, ou porque adivinhasse isso mesmo, ou porque a pessoa do cônego lhe lembrasse o Leandrinho, ficou logo preocupada, aborrecida. Mas preocupada ou aborrecida não quer dizer triste ou desconsolada. Era resoluta, tinha têmpera. Podia resistir e resistiu, declarando ao cônego, quando ele naquela noite lhe falou do Leandrinho, que absolutamente não queria casar. Palavra de moça bonita? Palavra de moça feia. Mas por quê? Porque não quero. E se mamãe quiser? Não quero eu. Mal. Isso não é bonito, Eulália. Eulália deixou-se estar. O cônego ainda tornou ao assunto, louvou as qualidades do candidato, as esperanças da família, as vantagens do casamento. Ela ouviu tudo, sem contestar nada. Mas quando o cônego formulava de um modo direto a questão, a resposta invariável era esta: já disse tudo. Não quer? Não. O desconsolo do bom cônego era profundo e sincero. Queria casá-la bem e não achava melhor noivo. Chegou a interrogá-la discretamente, sobre se tinha alguma preferência em outra parte. Mas Eulália não menos discretamente respondia que não tinha nada, não queria nada, não queria casar. Ele creu que era assim, mas receou também que não fosse assim. Faltava-lhe o trato suficiente das mulheres para ler através de uma negativa. Quando referiu tudo a Dona Benedita, esta ficou assombrada com os termos da recusa, mas tornou logo a si e declarou ao padre que a filha não tinha vontade, faria o que ela quisesse, e ela queria o casamento. Já agora nem espero resposta do pai, concluiu. Declaro-lhe que ela há de casar. Quinta-feira vou jantar com Dona Maria dos Anjos e combinaremos as coisas. Devo dizer-lhe, ponderou o cônego, que Dona Maria dos Anjos não deseja que se faça nada à força. Qual força? Não é preciso força. O cônego refletiu um instante. Em todo caso, não violentaremos qualquer outra afeição que ela possa ter, disse ele. Dona Benedita não respondeu nada, mas consigo, no mais fundo de si mesma, jurou que houvesse o que houvesse, acontecesse o que acontecesse. A filha seria nora de Dona Maria dos Anjos. E ainda consigo, depois de sair o cônego, tinha que ver um tico de gente com fumaças de governar a casa. A quinta-feira raiou. Eulália, o tico de gente, levantou-se fresca, lépida, loquaz, com todas as janelas da alma abertas ao sopro azul da manhã. A mãe acordou ouvindo um trecho italiano, cheio de melodia. Era ela que cantava alegre, sem afetação, com a indiferença das aves que cantam para si ou para os seus, e não para o poeta, que as ouve e traduz na língua imortal dos homens. Dona Benedita afagara muito a ideia de a ver abatida, carrancuda, e gastar uma certa soma de imaginação em compor os seus modos, delinear os seus atos, ostentar energia e força. E nada,
Em vez de uma filha rebelde, uma criatura gárrula e submissa, era começar mal o dia, era sair aparelhada para destruir uma fortaleza e dar com uma cidade aberta, pacífica, hospedeira, que lhe pediu o favor de entrar e partir o pão da alegria e da concórdia. Era começar o dia muito mal. A segunda causa do tédio de Dona Benedita foi um ameaço de enxaqueca às 3 horas da tarde. Um ameaço, ou uma suspeita de possibilidade de ameaço. Chegou a transferir a visita, mas a filha ponderou que talvez a visita lhe fizesse bem. E em todo caso era tarde para deixar de ir. Dona Benedita não teve remédio, aceitou o reparo. Ao espelho, penteando-se, esteve quase a dizer que definitivamente ficava. Chegou a insinuá-lo à filha. Mamãe, veja que Dona Maria dos Anjos conta com a senhora, disse-lhe Eulália. Pois sim, redarguiu a mãe, mas não prometi ir doente. Enfim vestiu-se, calçou as luvas, deu as últimas ordens e devia doer-lhe muito a cabeça, porque os modos eram arrebitados, uns modos de pessoa constrangida ao que não quer. A filha animava-a muito, lembrava-lhe o vidrinho dos sais, instava que saíssem, descrevia a ansiedade de Dona Maria dos Anjos. Consultava de 2 em 2 minutos o pequenino relógio que trazia na cintura, etc. Uma amofinação, realmente. O que tu estás é me amofinando, disse-lhe a mãe. E saiu exasperada, com uma grande vontade de esganar a filha, dizendo consigo que a pior coisa do mundo era ter filhas. Os filhos ainda vá. Criam-se, fazem carreira por si, mas as filhas... Felizmente o jantar de Dona Maria dos Anjos aquietou-a. E não digo que a enchesse de grande satisfação, porque não foi assim. Os modos de Dona Benedita não eram os de costume. Eram frios, secos ou quase secos. Ela, porém, explicou de si mesma a diferença, noticiando o ameaço da enxaqueca, notícia mais triste do que alegre, e que, aliás, alegrou a alma de Dona Maria dos Anjos, por esta razão fina e profunda. Antes a frieza da amiga fosse originada na doença do que na quebra do afeto. Demais, a doença não era grave, e que fosse grave. Não houve naquele dia mãos presas, olhos nos olhos, manjares comidos entre carícias mútuas. Não houve nada do jantar de domingo. Um jantar apenas conversado, não alegre, conversado. Foi o mais que alcançou o cônego, amável cônego. As disposições de Eulália naquele dia acumularam-no de esperanças. O riso que brincava nela, a maneira expansiva da conversa, a docilidade com que se prestava a tudo, a tocar, a cantar, e o rosto afável, meigo, com que ouvia e falava ao Leandrinho. Tudo isso foi para a alma do cônego uma renovação de esperanças. Logo hoje é que Dona Benedita estava doente. Realmente, era caiporismo. Dona Benedita reanimou-se um pouco à noite depois do jantar. Conversou mais. Discutiu um projeto de passeio ao Jardim Botânico. Chegou mesmo a propor que fosse logo no dia seguinte. Mas Eulália advertiu que era prudente esperar 1 ou 2 dias até que os efeitos da enxaqueca desaparecessem de todo. E o olhar que mereceu a mãe, em trocado conselho, tinha a ponta aguda de um punhal. Mas a filha não tinha medo dos olhos maternos. De noite, ao despentear-se, recapitulando o dia, Eulália repetiu consigo a palavra que lhe ouvimos dias antes à janela. Isto acaba. E satisfeita de si antes de dormir, puxou uma certa gaveta, tirou uma caixinha, abriu-a, aventou um cartão de alguns centímetros de altura. Um retrato. Não era retrato de mulher, não só por ter bigodes, como por estar fardado. Era quando muito um oficial de marinha. Se bonito ou feio é matéria de opinião. Eulália achava-o bonito.
A prova é que o beijou, não digo uma vez, mas 3. Depois mirou com saudade, tornou a fechá-lo e guardá-lo. Que fazias tu, mãe cautelosa e ríspida, que não vinhas arrancar as mãos e a boca da filha um veneno tão sutil e mortal? Dona Benedita, à janela, olhava a noite, entre as estrelas e os lampiões de gás, com a imaginação vagabunda, inquieta, roída de saudades e desejos. O dia tinha-lhe saído mal, desde manhã. Dona Benedita confessava naquela doce intimidade da alma, consigo mesma, que o jantar de Dona Maria dos Anjos não prestara para nada, e que a própria amiga não estava provavelmente nos seus dias de costume. Tinha saudades, não sabia bem de quê, e desejos que ignorava. De quando em quando bocejava ao modo preguiçoso e arrastado dos que caem de sono. Mas se alguma coisa tinha era fastio, impaciência, curiosidade. Dona Benedita cogitou seriamente em ir ter com o marido, e tão depressa a ideia do marido lhe penetrou no cérebro, como se lhe apertou o coração de saudades e remorsos. E o sangue pulou-lhe num tal ímpeto de ir ver o desembargador, que se o paquete do norte estivesse na esquina da rua e as malas prontas, ela embarcaria logo e logo. Não importa, o paquete devia estar prestes a sair, 8 ou 10 dias. Era o tempo de arranjar as malas, iria por 3 meses somente. Não era preciso levar muita coisa. Ei-la que se consola da grande cidade fluminense, da similitude dos dias, da escassez das coisas, da persistência das caras, da mesma fixidez das modas, que era um dos seus árduos problemas. Por que é que as modas hão de durar mais de 15 dias? Vou, não há que ver, vou ao Pará, disse ela a meia voz. Com efeito, no dia seguinte, logo de manhã, comunicou a resolução à filha, que a recebeu sem abalo. Mandou ver as malas que tinha. Achou que era preciso mais uma, calculou o tamanho e determinou comprá-la. Eulália, por uma inspiração súbita: mas, mamãe, nós não vamos por 3 meses? 3 ou 2. Pois então não vale a pena, as 2 malas chegam. Não chegam. Bem, se não chegarem, pode-se comprar na véspera. E mamãe mesmo escolhe, é melhor do que mandar esta gente que não sabe nada. Dona Benedita achou a reflexão judiciosa e guardou o dinheiro. A filha sorriu para dentro. Talvez repetisse consigo a famosa palavra da janela. Isto acaba. A mãe foi cuidar dos arranjos, escolha de roupa, lista das coisas que precisava comprar, um presente para o marido, etc. Ah, que alegria que ele ia ter! Depois do meio-dia saíram para fazer encomendas, visitas, comprar as passagens, 4 passagens. Levavam uma escrava consigo. Eulália ainda tentou arredá-la da ideia, propondo a transferência da viagem, mas Dona Benedita declarou peremptoriamente que não. No escritório da companhia de paquetes, disseram-lhe que o do norte saía na sexta-feira da outra semana. Ela pediu as 4 passagens, abriu a carteirinha, tirou uma nota, depois 2, refletiu um instante. Basta vir na véspera, não? Basta, mas pode não achar mais. Bem, o senhor guarde os bilhetes, eu mando buscar. O seu nome? O nome? É melhor não tomar o nome, nós viremos 3 dias antes de sair o vapor. Naturalmente, ainda haverá bilhetes. Pode ser. Há de haver. Na rua Eulália observou que era melhor ter comprado logo os bilhetes, e sabendo-se que ela não desejava ir para o norte, nem para o sul, salvo na fragata em que embarcasse o original do retrato da véspera, há de supor-se que a reflexão da moça era profundamente maquiavélica. Não digo que não. Dona Benedita, entretanto, noticiou a viagem aos amigos e conhecidos, nenhum dos quais a ouviu espantado. Um chegou a perguntar-lhe se, enfim, daquela vez era certo. Dona Maria dos Anjos, que sabia da viagem pelo cônego, se alguma coisa a assombrou, quando a amiga se despediu dela, foram as atitudes geladas,
o olhar fixo no chão, o silêncio, a indiferença. Uma visita de 10 minutos apenas, durante os quais Dona Benedita disse 4 palavras no princípio. Vamos para o norte. E 2 no fim. Passe bem. E os beijos? 2 tristes beijos de pessoa morta. Capítulo 4. A viagem não se fez por um motivo supersticioso. Dona Benedita no domingo à noite advertiu que o paquete seguia na sexta-feira e achou que o dia era mau. Iriam no outro paquete. Não foram no outro, mas desta vez os motivos escapam inteiramente ao alcance do olhar humano. E o melhor alvitre em tais casos é não teimar com o impenetrável. A verdade é que Dona Benedita não foi, mas iria no terceiro paquete, a não ser um incidente que lhe trocou os planos. Tinha a filha inventado uma festa e uma amizade nova. A nova amizade era uma família do Andaraí. A festa não se sabe a que propósito foi, mas deve ter sido esplêndida, porque Dona Benedita ainda falava dela 3 dias depois. 3 dias. Realmente era demais. Quanto à família, era impossível ser mais amável, ao menos a impressão que deixou na alma de Dona Benedita foi intensíssima. Uso este superlativo porque ela mesma o empregou. É um documento humano. Aquela gente, deixou-me uma impressão intensíssima. E toca andar para Andaraí, namorada de Dona Petronilha, esposa do conselheiro Beltrão, e de uma irmã dela, Dona Maricota, que ia casar com um oficial de marinha, irmão de outro oficial de marinha, cujos bigodes, olhos, cara, porte, cabelos, são os mesmos do retrato que o leitor entreviu há tempos na gavetinha de Eulália. A irmã casada tinha 32 anos e uma seriedade e umas maneiras tão bonitas que deixaram encantada a esposa do desembargador. Quanto à irmã solteira, era uma flor de cera, outra expressão de Dona Benedita, que não altero com receio de entibiar a verdade. Um dos pontos mais obscuros desta curiosa história é a pressa com que as relações se travaram e os acontecimentos se sucederam. Por exemplo, uma das pessoas que estiveram em Andaraí com Dona Benedita foi o oficial de marinha retratado no cartão particular de Eulália, primeiro-tenente Mascarenhas, que o conselheiro Beltrão proclamou futuro almirante. Vede, porém, a perfídia do oficial. Vinha fardado. E Dona Benedita, que amava os espetáculos novos, achou-o tão distinto, tão bonito, entre os outros moços à paisana, que o preferiu a todos e lhe disse. O oficial agradeceu comovido. Ela ofereceu-lhe a casa, ele pediu-lhe licença para fazer uma visita. Uma visita? Vá jantar conosco. Mascarenhas fez uma cortesia de aquiescência. Olhe, disse Dona Benedita, vá amanhã. Mascarenhas foi, e foi mais cedo. Dona Benedita falou-lhe da vida do mar. Ele pediu-lhe a filha em casamento. Dona Benedita ficou sem voz, pasmada. Lembrou-se, a verdade, que desconfiara dele um dia nas laranjeiras, mas a suspeita acabara. Agora não os vira conversar nem olhar uma só vez. Em casamento? Mas seria mesmo em casamento? Não podia ser outra coisa? A atitude séria, respeitosa, implorativa do rapaz dizia bem que se tratava de um casamento. Que sonho! Convidar um amigo e abrir a porta a um genro. Era o cúmulo do inesperado. Mas o sonho era bonito. O oficial de marinha era um galhardo rapaz, forte, elegante, simpático. Metia toda a gente no coração e principalmente parecia adorá-la a ela, Dona Benedita. Que magnífico sonho! Dona Benedita voltou do pasmo e respondeu que sim, que Eulália era sua. Mascarenhas pegou-lhe na mão e beijou-a filialmente. Mas o desembargador, disse ele, o desembargador concordará comigo.
Tudo andou assim depressa. Certidões passadas, banhos corridos. Marcou-se o dia do casamento. Seria 24 horas depois de recebida a resposta do desembargador. Que alegria a da boa mãe! Que atividade ao preparo do enxoval, no plano e nas encomendas da festa, na escolha dos convidados, etc. Ela ia de um lado para outro, ora a pé, ora de carro, fizesse chuva ou sol. Não se detinha no mesmo objeto muito tempo. A semana do enxoval não era a do preparo da festa, nem a das visitas. Alternava as coisas. Voltava atrás, com certa confusão, é verdade. Mas aí estava a filha para suprir as faltas, corrigir os defeitos, cercear as demasias. Tudo com a sua habilidade natural. Ao contrário de todos os noivos, este não as importunava. Não jantava todos os dias com elas, segundo lhe pedia a dona da casa. Jantava aos domingos e visitava-as uma vez por semana. Matava as saudades por meio de cartas, que eram contínuas, longas e secretas, como no tempo do namoro. Dona Benedita não podia explicar uma tal esquivança, quando ela morria por ele, e então vingava-se da esquisitice, morrendo ainda mais, e dizendo dele por toda parte as mais belas coisas do mundo. Uma pérola, uma pérola. E um bonito rapaz, acrescentavam. Não é? De truz. A mesma coisa repetia ao marido nas cartas que lhe mandava, antes e depois de receber a resposta da primeira. A resposta veio. O desembargador deu o seu consentimento, acrescentando que lhe doía muito não poder vir assistir às bodas, por achar-se um tanto adoentado, mas abençoava de longe os filhos e pedia o retrato do genro. Cumpriu-se o acordo à risca. 24 horas depois de recebida a resposta do Pará, efetuou-se o casamento, que foi uma festa admirável, esplêndida, no dizer de Dona Benedita, quando a contou a algumas amigas. Oficiou o cônego roxo, e claro é que Dona Maria dos Anjos não esteve presente, e menos ainda o filho. Ela esperou, note-se, até a última hora, um bilhete de participação, um convite, uma visita, embora se abstivesse de comparecer, mas não recebeu nada. Estava atônita. Revolvia a memória a ver se descobria alguma inadvertência sua que pudesse explicar a frieza das relações. Não achando nada, supôs alguma intriga. E supôs mal, pois foi um simples esquecimento. Dona Benedita, no dia do consórcio de manhã, teve ideia de que Dona Maria dos Anjos não recebera a participação. Eulália, parece que não mandamos participação a Dona Maria dos Anjos, disse ela à filha almoçando. Não sei, mamãe é quem se incumbiu dos convites. Parece que não, confirmou Dona Benedita. João, dá cá mais açúcar. O copeiro deu-lhe o açúcar. Ela, mexendo o chá, lembrou-se do carro que iria buscar o cônego e reiterou uma ordem da véspera. Mas a fortuna é caprichosa. 15 dias depois do casamento, chegou a notícia do óbito do desembargador. Não descrevo a dor de Dona Benedita. Foi dilacerante e sincera. Os noivos que devaneavam na Tijuca vieram ter com ela. Dona Benedita chorou todas as lágrimas de uma esposa austera e fidelíssima. Depois da missa do 7º dia, consultou a filha e o genro acerca da ideia de ir ao Pará, erigir um túmulo ao marido e beijar a terra em que ele repousava. Mascarenhas trocou um olhar com a mulher, depois disse à sogra que era melhor irem juntos, porque ele devia seguir para o norte daqui a 3 meses em comissão do governo. Dona Benedita recalcitrou um pouco, mas aceitou o prazo, dando desde logo todas as ordens necessárias à construção do túmulo. O túmulo fez-se, mas a comissão não veio, e Dona Benedita não pôde ir. 5 meses depois deu-se um pequeno incidente na família. Dona Benedita mandara construir uma casa no caminho da Tijuca, e o genro, com o pretexto de uma interrupção na obra, propôs acabá-la. Dona Benedita consentiu, e o ato era tanto mais honroso para ela,
quanto que o genro começava a parecer-lhe insuportável com a sua excessiva disciplina, com as suas teimas, impertinências, etc. Verdadeiramente não havia teimas nesse particular. O genro de Dona Benedita contava tanto com a sinceridade da sogra que nunca teimava. Deixava que ela própria se desmentisse dias depois. Mas pode ser que isto mesmo a mortificasse. Felizmente o governo lembrou-se de o mandar ao sul. Eulália, grávida, ficou com a mãe. Foi por esse tempo que um negociante viúvo teve ideia de cortejar Dona Benedita. O primeiro ano da viuvez estava passando. Dona Benedita acolheu a ideia com muita simpatia, embora sem alvoroço. Defendia-se consigo, alegava a idade e os estudos do filho, que em breve estaria a caminho de São Paulo, deixando-a sozinha no mundo. O casamento seria uma consolação, uma companhia. E consigo na rua ou em casa, nas horas disponíveis, aprimorava o plano com todos os floreios da imaginação vivaz e súbita. Era uma vida nova, pois desde muito, antes mesmo da morte do marido, pode-se dizer que era viúva. O negociante gozava do melhor conceito. A escolha era excelente. Não casou. O genro tornou do sul, a filha deu à luz um menino robusto e lindo, que foi a paixão da avó durante os primeiros meses. Depois o genro, a filha e o neto foram para o norte. Dona Benedita achou-se só e triste. O filho não bastava aos seus afetos. A ideia de viajar tornou a rutilar-lhe na mente, mas como um fósforo que se apaga logo. Viajar sozinha era cansar e aborrecer-se ao mesmo tempo. Achou melhor ficar. Uma companhia lírica adventícia sacudiu-lhe o torpor e restituiu-a à sociedade. A sociedade incutiu-lhe outra vez a ideia do casamento e apontou-lhe logo um pretendente. Desta vez um advogado também viúvo. Casarei? Não casarei? Uma noite, envolvendo Dona Benedita este problema, a janela da casa de Botafogo, para onde se mudara desde alguns meses, viu um singular espetáculo. Primeiramente uma claridade opaca, espécie de luz coada por um vidro fosco. Vestia o espaço da enseada, fronteira à janela. Nesse quadro apareceu-lhe uma figura vaga e transparente, trajada de névoas, toucada de reflexos, sem contornos definidos, porque morriam todos no ar. A figura veio até o peitoril da janela de Dona Benedita e, de um gesto sonolento, com uma voz de criança, disse-lhe estas palavras sem sentido. Casa, não casarás. Se casas, casarás. Não casarás. E casas, casando. Dona Benedita ficou aterrada, sem poder mexer-se, mas ainda teve a força de perguntar à figura quem era. A figura achou um princípio de riso, mas perdeu-o logo. Depois respondeu que era a fada que presidira o nascimento de Dona Benedita. Meu nome é Veleidade, concluiu, e como um suspiro dispersou-se na noite e no silêncio. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.